Baixa Idade Média, expansionismo cristão, cruzadas e renascimento comercial. Gente, vamos dar continuidade ao nosso tema de Baixa Idade Média, que é o segundo período, o segundo grande período da Idade Média, bastante diferente da Alta Idade Média. Tá? E a gente viu na aula anterior que esse período que pega o século 11, 12, 13, 14, 15, portanto 500 anos, ele vai trazer modificações, mudanças com relação à organização da sociedade feudal, da economia feudal, tá? E tem dois grandes fatos que a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer um pouco melhor, com um pouco mais de detalhes, que são as cruzadas e o renascimento comercial. Tá? E essas duas coisas, elas estão totalmente entrelaçadas, elas estão interligadas. Tá? É, vamos dar uma olhada o que que foram essas cruzadas, o que quer dizer, o que que significam essas cruzadas e de que forma isso também está interessado, está ligado aos interesses do comércio, tá? É, pensando que o comércio a gente chama de renascimento comercial, entre aspas, porque senão vai parecer que o comércio deixou de existir e agora ele está renascendo. Na verdade, o comércio ele sempre existiu, tá? Acontece que no período da Alta Idade Média ele ficou muito pequeno, muito fraco, era praticado por poucas pessoas, né? Porque o mundo feudal era muito dentro dos feudos, da terra, era muito ligado à terra, né? O comércio ficou deixado de lado. A partir do expansionismo cristão, com as cruzadas e tudo mais, o comércio começou a bombar, né? E a classe comerciante, que são os burgueses, eles começaram a crescer, né? E também a população da Idade Média começou a crescer, tá? Principalmente porque os séculos 11, 12 e 13, eles são marcados por uma melhoria na qualidade dos alimentos e na produção dos alimentos, como a gente viu na aula passada. Lembra do arado, daquelas técnicas de cultivo da terra de descanso, né? Então, passava-se a usar uma faixa de terra para descansar e outra faixa de terra para plantar. E isso favoreceu uma rotação de culturas que permitiu uma produção melhor de alimentos e mais garantida anualmente. Isso garantiu certa estabilidade e a população começou a se alimentar melhor e se reproduzir mais. Tá? Além disso, a gente falou do arado também, né, que começou a ser amarrado no peito dos cavalos. Né? Antes era no pescoço, e aí o cavalo morria, ele não conseguia empurrar com tanta força. Passou-se a amarrá-lo no peito e aí também o afofamento da terra melhorou, as sementes passaram a germinar mais e aí você tem mais alimentos, né? Então a gente viu que essas técnicas agrícolas, elas favoreceram uma maior produção de alimentos e uma maior reprodução. Então a população começou a crescer e aquele mundo feudal começou a ficar pequeno demais porque cada feudo começou a produzir mais alimentos do que o necessário para o seu próprio consumo e aí eles começaram a trocar entre eles, né? Um feudo produz lentilha, o outro trigo, o outro leguminosos, e aí começa-se a trocar e intensifica-se o comércio. E esse comércio vai se dar fora dos castelos, fora das propriedades feudais, do ladinho ali do muro. Né? E esses vão se formando vilas e feiras, né, comerciais chamadas burgos. Né? E esses burgos que dão origem aos burgueses, a burguesia, que eram as pessoas que ficavam fazendo essas trocas do lado dos castelos ali, tá? Então a burguesia nada mais é do que a classe comerciantes, tá? Bom, mas vamos avançar aqui. Primeiro vamos falar das cruzadas. O que que foram essas cruzadas? Definição, gente. Cruzadas são expedições militares e religiosas. Tá? Então, o que, que é uma expedição? Uma expedição é uma longa jornada, é uma longa viagem organizada, muito bem planejada, muito bem programada, com um objetivo.
específico. E esses objetivos, eles tinham uma dupla face. Eles eram expedições, esses objetivos eles eram militares e religiosos, tá? Quem é que organizava essas expedições era a Igreja Católica, né? Comandada ali pelo Papa, né? Houve vários papas ao longo da nossa história. No século XI, né? O ano de 1000, era o Papa Urbano que estava comandando a igreja e ele foi o primeiro papa a organizar expedições, tá? E qual que era o intuito dessas expedições, mais especificamente? Primeiramente, em primeiro lugar, recuperar Jerusalém. Jerusalém é uma cidade sagrada, vocês sabem disso, porque foi em Jerusalém que você tem o Santo Sepulcro, que é onde Jesus teria sido crucificado e renascido. Portanto, é uma cidade sagrada para os cristãos, assim como ela é sagrada também para os judeus, tá? E assim como ela também é sagrada para os muçulmanos, porque aquela região faz parte do território expandido por Maomé. Tá? Então ela é importante para as três religiões abraâmicas, né? Então, no século XI, Jerusalém estava sob domínio islâmico. A gente viu nas aulas passadas, vocês devem recuperar as aulas passadas, a gente viu um pouco da história do islamismo e do expansionismo islâmico, né? Uma religião que surgiu ali por volta do século VII, né? Com o profeta Maomé, que unificou aqueles povos politeístas lá da Península Arábica e partiu para um expansionismo, né, unificando várias tribos sob um único Deus, né? E esse profeta que estava levando essa boa nova se chamava Maomé. Bom, a gente já viu essa aula. O que é importante a destacar é que Jerusalém estava sob domínio muçulmano, né? E nesse momento, século XI, o Papa Urbano ele decide pelas essas expedições porque a Europa estava, o mundo cristão no caso, né? Ele estava muito ficando estável, né? A gente viu que as invasões muçulmanas, as invasões germânicas e também as invasões muçulmanas, elas tinham cessado. Isso garantiu uma certa paz, digamos assim, interna dentro do mundo cristão. E a gente viu que a produção dos alimentos melhorou, a qualidade de vida das pessoas estava melhorando, e aí, diante dessa estabilidade no plano econômico e no plano militar, o Papa Urbano achou um bom momento para iniciar essas expedições, né? E aí ele, através do Concílio de Clermont, né, ele convocou os cristãos, né, e no caso ali os reinos cristãos, os reis, os condes, os príncipes, os viscondes, né, todos os senhores feudais, né, a tomarem o caminho do Santo Sepulcro, né? E aí os nobres, os senhores feudais, que eram os caras que já estavam, né, acostumados com o treino militar, com as armas, com empunhar espadas, né, construir armaduras, montar em cavalos, né, porque já tinha aquela larga experiência lá com os povos germânicos. O Papa falou, ó, vocês vão organizar aí, né, a gente dá a bênção aqui, e vocês vão organizar essas expedições para ir lá recuperar Jerusalém, né? E é claro que a gente pode pensar assim, nossa, mas tudo isso para recuperar um território que é sagrado, né? Toda essa mobilização, arriscar a vida, andar, percorrer centenas de quilômetros, lutar com os muçulmanos, que também são poderosos militarmente, né? Tamanha expansão do território deles. Tudo isso, será que é só por causa da Terra Santa? Claro que não, né, gente? Além desse interesse religioso que é muito forte em recuperar a Terra Santa, está intimamente ligado a um interesse econômico, né? Claro, expandir territorialmente através dessas expedições significa obter novas terras, tá? Significa obter novas terras, significa dominar novos povos,
tá? E significa ampliar o comércio, né? O comércio daquelas lentilhas, daqueles leguminosos, daquele trigo que estava sendo produzido, vender instrumentos de ferro, né? E obter desses territórios conquistados as riquezas e os produtos produzidos dentro dessas terras. Significa expandir o comércio, tá? Sob liderança cristã, né? Sob dos reinos cristãos. Então, havia, claro, um interesse muito forte dos nobres, dos senhores feudais, em obter novas terras, tá? Para não só para eles expandirem aquele sistema de suzerania e vassalagem que a gente viu, né? À medida que esses senhores feudais vão obtendo novas terras, essas terras vão pertencendo a eles, né? E aí eles vão tendo cada vez mais camponeses para trabalhar para eles, e também os burgueses que estavam ali fazendo comércio com essa produção excedente, né, dos feudos. Eles também eles apoiavam essas cruzadas, né, para poder ampliar sua rede de negócios, né. Então, a questão econômica está muito ligada a essa questão religiosa, tá? E o fator religioso é importante também porque na mentalidade daqueles homens, e isso é o Papa que havia dito, quando você se entrega pela causa de Jesus e está em campo de batalha em nome dele, você está, caso você tome parte dessas expedições, o Papa vai te conceder uma indulgência especial, que significa o perdão dos seus pecados. Então, indulgência, gente, é o perdão dos pecados, tá? Pela autoridade máxima da Igreja Católica. Ou seja, mesmo que você tenha cometido muitos pecados, agora que você abraçou a causa das cruzadas, se você morrer em conflito, em batalha, em nome de Jesus, em nome das cruzadas, você automaticamente está perdoado e você tem o seu passaporte ali garantido para o reino dos céus ao lado do Senhor, tá? Então, havia um certo conforto, uma certa motivação também de participar dessas cruzadas e morrer como um herói abençoado, tá? E ter seu lugar garantido nos céus, tá? Então, o que vai acontecer, né? Então, vai ter uma cruzada, duas cruzadas, quantas cruzadas vão ter? Gente, no total a gente vai ter 8 cruzadas, 8 expedições, tá, oficiais apoiadas pela igreja, tá? É claro que vai ter outras também, embora não apoiadas pela igreja, né? Aí por iniciativas particulares de alguns nobres e alguns senhores feudais da Europa. Mas não vem ao caso agora, a gente vai tratar apenas das oficiais. E é claro que a gente não precisa saber especificamente cada uma delas, né? Mas o que é importante a gente dizer é que ao longo dessas 8 cruzadas, que aconteceram durante o ano 1000, 1100 e 1200, portanto a gente está falando aí de um período de 200 anos, né? Cada cruzada passou a contar com cada cruzada trouxe uma experiência diferente, tá? E os cruzados, os cristãos, eles vão ter sucesso em algumas e fracasso redundante em outras, tá? Então, cada expedição é um aprendizado e muitas pessoas morrem em cada uma dessas expedições, centenas e milhares de pessoas vão morrer nessas expedições, mas elas se tornam experiências de aprendizado e elas, aos poucos também, elas vão modificando os seus objetivos, tá? Elas vão modificando seus objetivos porque nem tudo sai como planejado. De antemão, a gente pode dizer que o objetivo de recuperar Jerusalém, ele não teve sucesso, tá? Porque Jerusalém permaneceu sob domínio islâmico. Então, esse objetivo primeiro aí, ele já adianto,
que foi fracassado, tá? Jerusalém não passou para os cristãos. Embora durante alguns momentos dessas cruzadas, os muçulmanos concederam permissão para que cristãos pudessem visitar e peregrinar a Terra Santa, tá? Uma forma de negócio, uma forma de negociação, uma forma de, ó, tudo bem, vocês não venceram a gente, né, militarmente, mas a gente concede para vocês uma passagem aqui para peregrinar na Cidade Santa, tá? E essa abertura ela vai variar também conforme cada momento, tá? Vai ter momentos aí em que os líderes islâmicos vão falar não, não pode passar cristão aqui, e em outros momentos vai, deixa os cristãos passarem aqui, tá? Então, esse objetivo fracassou, mas, de alguma forma, os objetivos comerciais vão ter algum sucesso sim, tá? Porque a gente viu que os muçulmanos, os islâmicos, a civilização árabe islâmica, também exercia muito comércio, né? E eles eram os maiores comerciantes ali do Oriente Médio, né? E os produtos que esses muçulmanos tinham, eles tinham acesso às mercadorias lá da Índia, eles tinham acesso às mercadorias lá da China, tá? As regiões mais afastadas do mundo cristão eram as regiões, inclusive a China era a mais civilizada do mundo, era a mais refinada em termos culturais, né? Então, os chineses já conheciam a seda, já conheciam tecidos muito refinados, né, feitos com seda. Eles conheciam a pólvora, eles conheciam o cultivo de plantas ornamentais. Tá? Os indianos eles tinham as especiarias que eram valiosíssimas, muito ricas, tá? Cravo, canela, noz moscada, pimenta, que não tinha só função de melhorar o sabor dos alimentos, que é crucial, mas também tem a ver com a conserva dos alimentos, tá? Os alimentos, se os alimentos se estragam lá no mundo cristão, as pessoas começam a ter um gasto excessivo, tá? Tem momentos que elas passam fome, tá? Então a conserva dos alimentos é fundamental para o deslocamento do alimento, tá? Além disso, as especiarias elas têm funções médicas, tá? Farmacêuticas, digamos assim, né? Elas servem como matéria-prima para a produção de remédios, tá? Então, os produtos mais valiosos do mundo estavam na China e na Índia, né? E os árabes, eles tinham acesso a essas mercadorias e cobravam muito caro para os cristãos obterem ela. Então, só os nobres e os senhores feudais e o clero é que podia ter, tá? E com essa expansão das cruzadas, a obtenção de algumas terras que os cristãos vão tomar, eles vão conseguir fazer comércio, pelo menos, tá, com os muçulmanos. Isso vai dinamizar mais a economia e aquela estrutura feudal vai começando a ficar um pouco mais aberta, tá? O mundo medieval ele não fica só ligado ao feudo mais, a produção para subsistência dentro de grandes propriedades de terra, mas ela passa-se a ter uma burguesia começa a crescer, tá? E aí você vai ter comércio, tá? E a partir da quarta cruzada, especificamente, né, os cristãos, eles abandonam o objetivo de ir para a Terra Santa, porque eles fracassaram na primeira, segunda, terceira, morreu um monte de gente, não conseguiram, ele falou, ó, vamos desencanar de Jerusalém e vamos agora focar só no comércio mesmo. E aí a burguesia apoia totalmente, né? O Papa apoia os nobres e aí o objetivo vira comercial apenas, tá? Dá uma olhada nesse mapa aí para vocês terem uma ideia do mapa, da rota, né? Do itinerário. As cruzadas partiam aqui de Veneza, que é uma cidade portuária, tá? Na Península Itálica aqui, né? Roma está aqui, o Papa está aqui, ó, gente. A sede do papado é aqui, né? E Veneza é uma cidade portuária com muitos navios, né? Desde lá acostumados à navegação, desde lá do Império Romano. E aqui eles percorriam, né? Saíam de Veneza e iam percorrendo
toda essa parte aqui do Mar Mediterrâneo, costeando esse sudeste europeu, né? Onde tem a Grécia aqui, né? Aqui é a capital do Império Romano do Oriente, né? Constantinopla aqui. Aqui é o mundo cristão, tá? Então eles estão percorrendo aqui todo mundo o mundo cristão e essas expedições elas começam a chegar mais próximas aqui quando chega no norte da África e quando chega aqui no Oriente Médio, né? A Palestina estaria aqui, começa a ter os conflitos, né? E aí, ó, o Mar Mediterrâneo ele tem muitos barcos, muitos navios também controlados pelos muçulmanos, né? E aí as guerras vão se dar não só em alto mar, mas também aqui no litoral, tá? Entre cristãos e muçulmanos, tá? Então, mais ou menos essa é a trajetória aqui da coisa, tá, gente? Era esse o objetivo. Aí algumas cruzadas, elas vão começar a entrar, em vez de ir para Jerusalém aqui, elas vão começar a fazer, tentar fazer comércio ou aqui no norte da África, ou aqui mais para cima, né, da região da Palestina, né, vão começar a fazer comércio por toda essa região aqui, tá? E aí você vai ter o crescimento e a expansão do comércio desse contato dos cristãos com os muçulmanos, cada vez vai afluir mercadorias, novas mercadorias para os burgueses, tá? E esses burgueses vão começar a distribuir e estabelecer novas redes comerciais aqui dentro do mundo cristão, tá? E aí começa a surgir o renascimento comercial, que são várias cidades, várias feiras, várias vilas ligadas ao comércio, né, com o objetivo de fazer comércio. E aí que surge uma grande rede comercial dentro da Europa. E é o renascimento comercial, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Um abraço.